Que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor, diretamente ao seu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas que um cristão não deve ter em sua casa. Existem coisas que não trazem bênção para o nosso lar, existem coisas que trazem maldição. São verdadeiras portas abertas, brechas, para que o inimigo trabalhe sobre a nossa vida. Mas antes da gente começar a entrar no conteúdo abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, irmãos. Por quê? Porque segundo o algoritmo, existem muitas pessoas que vê os vídeos, não curte, não comenta e não se inscreve. E isso é uma forma de você me ajudar a produzir mais e mais conteúdos abençoados para o teu coração. Então, se você se sente que está sendo abençoado, você sente que Deus está falando com você através da minha vida, deste canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação em todas, né? Compartilha, curte, comenta, porque vai ser uma bênção muito grande ter você aqui comigo, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Eu vou estar lendo aqui alguns tópicos, ou melhor, 5 tópicos, aonde eu creio que Deus vai falar com você nesse dia tão abençoado. Bom, existem algumas coisas que não é bom a gente ter na nossa casa e nunca deve ter. A primeira delas que eu quero te dizer são palavras torpes. Efésios capítulo 4, verso 25 vai dizer o seguinte: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, a gente sempre tem que falar a verdade, a gente sempre tem que fazer aquilo que agrada a Deus, a gente sempre tem que amar o nosso próximo. A gente não pode ter palavras torpes dentro da nossa boca. Para quem não tem assistido o nosso canal, aqui palavras torpes vem do hebraico, significa palavras no sentido apodrecidas, palavras que não têm utilidade, palavras que a única intenção é o quê? Prejudicar o outro, fazendo que o caráter dele seja degrinido. Então, assim, não fale palavras torpes. Se você não tem uma palavra boa para você dizer, não abra a sua boca. Existem situações, momentos dentro da casa onde as pessoas falam coisas que não devem falar. E essas palavras, às vezes essas palavras intencionadas ou intencionais, né? Tensionadas ou intencionais, não sei, elas podem ferir o coração de alguém, ela pode machucar o coração de alguém, ela pode literalmente criar uma ferida em uma situação. E às vezes você vai entrar numa situação onde você não gostaria de estar, mas muitas vezes você entrou. Então muitas vezes a gente fala, né? E a gente tem isso aí, irmão, na hora do nervosismo. A gente fala, depois bota a mão na cabeça assim, puxa vida, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Eu não deveria ter falado. Muitas vezes o Espírito Santo vem e ministra sobre o nosso coração, né? Porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é bem muito claro e taxativo sobre essas coisas. A segunda coisa que você nunca deve ter na sua casa é o quê? É ser uma casa de brigas, né? Toda briga destrói o lar. Olha o que Provérbios fala, 17, 19. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. E quem age com arrogância está à procura da sua própria destruição. Ou seja, quem briga direto, irmão, gosta de pecar. Gosta do pecado, gosta do barraco. Infelizmente, existem pessoas, né, que gostam desse tipo de situação. A nossa casa tem que ser uma casa onde a gente pode sentir paz, um lar de paz e tranquilidade. Por isso existe às vezes homens que não gostam de ficar em casa, existe filhos que não gostam de estar em casa, existe, né, realmente esposa que não gosta de estar em casa. Às vezes elas falam assim, poxa, essa casa é um inferno. Muitas vezes os homens, a gente ouve muitos homens falar isso. E em algumas situações a pessoa fala assim, eu vou pro bar, eu vou jogar futebol, eu vou sair com os amigos, porque lá eu não sinto paz, eu prefiro trabalhar, eu prefiro fazer qualquer coisa do que estar na minha casa. Porque minha casa é uma casa de guerra, minha casa é uma casa de brigas. Quem gosta de estar no meio da guerra? Ninguém gosta, irmão. A nossa casa tem que ser um refúgio para nós, tem que ser um pedacinho do céu, como diz algumas pessoas, né? Tem que ser um lugar onde a gente se sinta em paz, se sinta em tranquilidade, seja um lugar onde a gente possa encontrar refúgio, um lugar onde a gente possa encontrar proteção, um lugar onde a gente possa encontrar, né, descanso, né? E não ter palavras
ruins, brigas, contendas, discussões. Eu acho que ninguém vive bem. Eu estava observando, por exemplo, lugares que tem muita briga, muita discussão. O que começa a acontecer? Começa traumas, começa arrogância, começa prepotência, arrogância ali dentro, brigas, contendas, invejas. Às vezes as pessoas falam palavras realmente assim a fim de arrumar confusão, né? Sabe aonde pisar no calo, como diz outro lugar, né? E fala aquela palavra para ver a pessoa se irritando, para ver a pessoa brigando, para ver a pessoa se descontrolando. Isso aí é coisa do diabo, irmão. Seu lar tem que ser um lar de paz. Seu lar tem que ser um lar de tranquilidade. Seu lar não pode ter arrogância, briga, discussão. Seu lar tem que ser um lugar que você, antes de você chegar na sua casa, você fale assim: nossa, não vejo a hora de ir para minha casinha, não vejo a hora de deitar na minha cama, de estar junto com a minha família, de estar junto, né, com os meus filhos, com a minha esposa. A nossa casa tem que ser assim. Se a sua casa tem sido uma casa de briga, ou se você tem brigado muito com frequência, está na hora de mudar, irmão. Peça para o Espírito Santo transformar o seu coração, peça para o Espírito Santo transformar a sua vida. Ore todos os dias pela proteção da sua casa. Peça: Senhor, protege a nossa casa, tira todo espírito de confusão, porque existe literalmente espíritos de confusão que entra dentro do lar para fazer contendas, né, e brigas. A terceira coisa que eu quero falar, que a sua casa não deve ser, é a casa da Maria Joana. Eu achei muito interessante isso e quis colocar no conteúdo. Eu queria explicar porque existe esse dito popular, muita gente fala, mas ninguém sabe literalmente, na maioria das vezes, o que é a casa da Maria Joana. Eu gostaria de explicar para você hoje, né? Eu até separei aqui um textinho que diz assim, ó: a expressão casa da Maria Joana é um alúdio a um lugar onde vale tudo, né? Onde todo mundo pode entrar, mandar, uma espécie de grau zero de organização. A mulher que deu o nome a tal casa viveu no século XIV. Joana era uma condessa da província rainha de Nápoles, da Itália. Teve uma vida cheia de confusões. Em 1374, aos 21 anos de idade, ela regulamentou os bordéis da cidade, né, de Avignon, onde vivia refugiada. E uma das normas dizia: o lugar terá uma porta por onde todos possam entrar. Aí existe o termo casa da mãe Joana, né? E virou sinônimo de prostíbulo, aonde impera bagunça. Então, quando você ouvir o teu pai, a tua mãe, ou alguém dizendo assim: essa aqui é a casa da mãe Joana, ou seja, é um lugar de bagunça, não tem regras, é um lugar de prostíbulo, tudo pode, todo mundo entra. Não existe um regulamento, não existem normas. Então, assim, a sua casa, né, tem que ser organizada, tem que ser uma casa de Deus e não uma casa de Maria Joana. A sua casa tem que ser uma casa onde haja, né, organização. Organização, até porque quem gosta de trabalhar em sujeira é o Zé Mulano, né? Ele gosta de trabalhar em sujeira, é um espírito que trabalha em sujeira e desorganização e contêiner. Então, assim, casa que não é organizada, irmão, é lugar propício para todo tipo de coisas horríveis. Aí entra cigarro, entra bebedeira, entra prostituição, o pai e a mãe deixam o filho vir dormir com a namorada dentro de casa, deixa o filho fazer... colocar músicas impróprias como funk, de prostituição, coisas com mensagens subliminares ali. É um lugar onde o pai e a mãe deixam o filho trazer qualquer um dentro da casa. Qualquer coisa é trazido para dentro dessa casa. A casa da Maria Joana não se aplica só aos filhos, eu quero te dizer que aplica ao marido, aplica à esposa, aplica aos filhos. É um lugar onde impera bagunça, onde que como o pessoal fala, né? É igual favela, terra sem lei. Todo mundo manda, todo mundo chega e manda. Não, a sua casa tem que ser uma casa organizada. As leis servem para proteger, as normas servem para que as coisas funcionem. Se ninguém for seguir as regras ou as normas, a casa não vai ficar de pé, irmão. Precisa de organização. Então, principalmente para os profetas que estão me ouvindo, os sacerdotes do lar, você tem a obrigação de colocar ordem na sua casa, né?
Você precisa colocar ordem na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, filhos, obedeçam os seus pais. Mulheres, obedeçam os seus maridos. Maridos, obedeçam a Cristo. E honre as suas esposas e seus filhos, né? Não é porque há uma autoridade que deve pesar a mão ou se achar por conta disso e dizer, não, agora eu mando porque eu sou sacerdote. Não funciona assim. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja, né, a ponto de morrer por ela. Então, assim, nós como sacerdotes do nosso lar devemos dar o nosso melhor para a nossa esposa, para os nossos filhos. Devemos fazer o melhor dentro da nossa casa, até porque Deus irá cobrar. Casa da Maria Joana é cobrada de sacerdote dentro de casa e depois da esposa. Então fique ligado com essas coisas, porque isso só traz maldição. Você não é mais um pagão que vive no paganismo. Você é um cristão que vive no cristianismo. Então segue a palavra de Deus. Talvez existe pessoas que estão me ouvindo aqui que às vezes oram assim, pastor, meu filho desobedece, minha filha desobedece, eles respondem, eles gritam, eles xingam, eles falam palavras torpes, coisas. Por quê? Porque você deixou a sua casa ser uma casa de Maria Joana. Você deu liberdade demais, libertinagem. Você está entendendo? Então, assim, quem ama corrige, quem ama ensina, quem ama coloca regras. Para quê? Para que a gente não se destrua. Tem pessoas que não entendem isso. Se as regras não existissem, a pessoa vivia numa destruição. Você está entendendo? Então a regra serve para quê? Para botar limite, para a pessoa saber que existe limite, existe ordem e que alguém está coordenando a casa para que a casa possa estar, né, dentro da vontade de Deus. A terceira coisa que eu quero falar que você nunca deve ter na sua casa é desunião. Tem muitas casas que vivem em uma bagunça gigantesca, vivem em desunião, em contendas e brigas, né? Olha o que a palavra fala em Mateus 12:25. Mas Jesus, sabendo que eles pensavam, disse: todo reino dividido em si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Ou seja, uma casa dividida, irmão, ela não fica de pé. É como um corpo nosso, né? Imagina se o corpo humano, a minha perna direita, ela quer andar para a direita, a esquerda quer andar para a esquerda. E aí, vamos para onde? Não vai para lugar nenhum. Porque a direita puxa para a direita, a esquerda puxa para a esquerda. Ou seja, cada um quer ir para um lado. Nós precisamos ter unidade. Nós precisamos ter união. Nós precisamos seguir, né, numa só direção. Até porque o casamento, principalmente, são duas pessoas dentro de um barco em uma mesma direção. Se o barco afundar, os dois afundam, irmão. Então, assim, existe muito marido e mulher que são divididos, né? É o meu dinheiro. Não existe o meu dinheiro, irmão. Não existe mais o meu dinheiro. Não existe mais o meu dinheiro. Tira isso da tua cabeça. Você casou, né? A Bíblia diz assim: deixará pai e mãe, unirá sua esposa, se tornará uma só carne. Ou seja, um só dinheiro. Então, assim, agora o pai da sua esposa é teu pai também. A mãe, né, do seu marido é tua mãe também, e vice-versa. Você está entendendo? O dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso. Você está entendendo? Senha para celular, para iPad, para computador, não existe para marido e mulher, porque eles são um só. Não tem nada que esconder, não. Se está escondendo alguma coisa é porque tem coisa aí por trás aí. Pessoa que não quer deixar celular ser mostrado, tablet, computador, fica fazendo as coisas, não tem coisa escondida. Por quê? Isso aí não vai ficar de pé, o diabo está trabalhando aí no meio, por isso que não fica de pé relacionamento. Às vezes o pai, por exemplo, na criação de um filho, né? E a minha esposa sempre a gente conversa a respeito disso, né? Quando ela dá uma ordem para as crianças, eu sigo dentro daquela ordem que ela falou. A palavra dela e a minha são uma só. E vice-versa. Quando você lê a palavra de Deus, você nunca vai ver Deus falando uma coisa, Jesus falando uma coisa e o Espírito Santo falando uma. Não, a unidade entre Pai, Filho e Espírito. A gente tem que ser assim dentro do nosso lar. Você e o seu marido, você e sua esposa tem que ter unidade. Deu uma palavra, deve seguir aquela palavra. Até porque filhos, muitas vezes, eles usam de malandragem e do psicológico dos pais, né? Ele vai lá e pede pro pai, o pai não deixa, eu vou lá pedir pra minha mãe, porque a minha mãe é mais coração do que meu pai que é razão. Aí vai lá e a mãe deixa, daí vai lá e apronta. Aí o pai fica bravo e fala, não, mas minha mãe deixou. Eles são espertos, irmão. Criança, adolescente, é esperto, você tem que ficar ligado com essas coisas aí, porque eles usam de estratégia para pegar no teu psicológico. Então, assim, não vai ficar. Aí o que acontece?
Se o pai e a mãe, o marido e a mulher não são unidos, vai dar discussão por causa do filho. Então, assim, tudo que vocês for fazer, vocês têm que ter harmonia, a mesma coisa. Ah, quero comprar um sofá, quero comprar uma televisão. Consulta tua esposa, consulta teu marido. Ah, eu quero ir para um salão de beleza, que seja, irmão. Ah, mas eu trabalhei, pastor. Eu não estou falando, essa não é a questão, trabalhar. A questão é que agora você casou e você é uma só com o seu marido, com a sua esposa. Então, tem que haver unidade em tudo que vocês fazem. Então, assim, uma casa dividida foi o que Jesus está falando. Não vai ficar de pé, não vai caminhar, não vai reinar, não vai prosperar financeiramente, não vai prosperar em nenhum sentido. Por quê? Porque um tem uma opinião, outro tem outra. Então, assim, andem em unidade. Andem em unidade. Então, assim, o que um falar, o outro fala. Nas discussões, muitas vezes eu quero dar um conselho aqui muito importante para os casais. Nunca fale mal do seu marido para ninguém, nunca fale mal da sua esposa para ninguém. Você tá entendendo? Você que é casado aqui, ouça o que eu vou falar, né? Ouça o que eu estou falando, um conselho de Deus para você. Mesmo que seu marido esteja errado, você tem que defender o seu marido. Ele é seu marido. Mesmo que sua esposa esteja errado, você tem que defender a sua esposa. Vocês têm que ter unidade. Tem gente que difama o marido, difama a esposa na frente dos outros. Tá errado. Fez errado, depois você chega, você chama a pessoa, teu marido ou tua esposa, conversa com ele e corrige. Não na frente dos outros. Jamais faça isso. Porque isso vai dividir o teu casamento. Tem gente que arrebenta com o casamento por conta disso também. Eu senti de Deus de estar falando isso para você, deixar esse conselho abençoado, porque muitas pessoas erram nisso sem saber. Então, assim, se você vive com teu marido, você dorme com teu marido, você tem relação com teu marido, você é a primeira a difamar o teu marido, então você está trabalhando contra ele. Você está louca para divorciar, você está louca para acabar com o teu casamento, e o marido também vice-versa, você está entendendo? Vocês têm que ser uma unidade. Todo mundo junto trabalhando, um defendendo o outro, um ajudando o outro. É assim que se vence nessa vida. Bom, vamos continuar. Quinta e última coisa que você não deve ter dentro da sua casa, pode trazer maldição, como eu tenho falado, né? Pode não vir a bênção de Deus, e nosso lar tem que ser um lar abençoado. Mágoas e ressentimentos. Não tem como você viver nesse mundo sem mágoa, sem ressentimento, eu sei disso. Às vezes a gente se sente ofendido, às vezes a gente briga, às vezes a pessoa fala algo que a gente não gosta, aquilo cai dentro do nosso coração. Eu quero te dizer assim, é perfeitamente normal, às vezes a gente ficar ofendido, é perfeitamente normal a gente ficar ressentido, né? Mas sabe o que não é normal? Você guardar mágoa e ressentimento no teu coração. Não, mágoa e ressentimento não pode. Olha o que a palavra de Deus vai falar, né? Suporte uns aos outros mutualmente, caso alguém tenha um motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Ou seja, o meu conselho para você é o seguinte: você entrou dentro de uma situação, de uma treta, de uma confusão, de uma contenda, de uma briga, né? E você não queria, você tá de mal, ficou fazendo bico, birra, né? Vai te resolver com a pessoa, se ainda, principalmente se ela for seu marido, sua esposa, né? A Bíblia diz que não deve se pôr o sol, né, na sua ira, ou seja, você não pode dormir com teu marido, tua esposa, né, nervoso, bravo, irado, magoado. Conversa, é importante conversar. Não precisa conversar no mesmo tempo, tá, irmão? Na mesma hora que aconteceu, porque tem gente que é precipitado, quer resolver tudo na hora, né? Então, assim, às vezes a pessoa ainda tá magoada, tá ressentida, a pessoa, ela tá com aquilo no coração, aquela ferida, aquela mágoa, a pessoa tá muito recente, você tem que dar um tempo para ela absorver as coisas no coração. Às vezes ela tá com ira no coração, daí você vai lá, você vai levar, não é nem 2 pés, 4 no peito, como diz o outro, né? Então, assim, em outras palavras, né, é um jargão, uma forma figurativa de falar, mas assim, deixa a coisa acalmar, deixa a coisa abaixar, depois você vai lá, pede perdão, e resolve a situação, seja com teu marido, seja com tua esposa, seja com teu filho, com teu pai, tua mãe, teus parentes. Mas dentro da tua casa, irmão, não pode ter esse tipo de coisa, porque a tua casa não vai ficar de pé. Você está entendendo? Principalmente para casamento, principalmente para marido e mulher. Por quê? A partir do momento que o marido e a mulher parou de falar, é o primeiro passo para o divórcio. Então, assim, eu quero te deixar isso claro para você. Você que é casado, está me ouvindo aqui, né? Ou pretende casar, está noivo, namorando, o dia que você deixar de falar com a tua esposa, com o teu marido, saiba que você já deu o primeiro passo para o divórcio. Então, assim, por quê, pastor? Porque quanto mais tempo tem uma briga, uma discussão, uma mágoa, um ressentimento,
né? Satanás ele vai lançando sementes na nossa cabeça, no nosso coração. Aí você vai começar a pensar aquilo que você nunca pensou sobre a tua esposa, nunca pensou sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre as pessoas, e o diabo vai alimentando aquela semente até que ela cresça, vira uma árvore de frutos. Por isso pessoas às vezes ficam muito ressentidas por anos e anos, né? Acabam um casamento, manda filho para fora de casa, manda marido para fora de casa, manda esposa para fora de casa, briga com pai e mãe, assim, é um tendel dentro da casa da pessoa, e a pessoa ela não consegue prosperar. Então, mágoa, ressentimento, não dê lugar. Quando a Bíblia fala assim, ó, suportai uns aos outros em amor, está falando de suporte de prateleira, ou seja, você sabe que teu marido ele tem uma falha com isso, ele é duro de perdoar, começa a orar pela vida dele, começa a ajudar ele nesse sentido, converse com ele. Se toda a conversa fosse um diálogo, né, nunca viraria uma discussão. Você está entendendo? Então, assim, converse. A esposa, às vezes, tem um temperamento mais forte, ela pode ser sanguínea, ela pode ser colérica, ela pode ser uma melancólica, enfim, você tem que ajudar. Lembra, os dois agora são um. A sua casa é muito importante, principalmente você, sacerdote, você é o responsável pela sua casa, né? Você é a pessoa, é o primeiro, a primeira coluna é você que sustenta a tua casa. Você deve lembrar disso aí. Então, assim, as atitudes devem partir de você. Tem pessoa que fala assim, não vou perdoar não. Eu não vou perdoar porque minha esposa não vai pedir perdão, porque não reconheceu, você não vai perdoar, você vai para o inferno. Jesus voltar, você vai para o inferno, só isso. Né? Se você não perdoar, é como a Bíblia fala, né, que eu estava dizendo assim, Jesus também não perdoou os teus pecados. Você não vai perdoar, você vai carregar isso dentro do teu coração. E tem pessoas que decidem não carregar e fica aí 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40. Conheci pessoas já com 40 anos carregando mágoas. Aí acorda de noite, chora, quando passa pela situação chora, a pessoa não dorme, toma remédio controlado para dormir, para insônia, a pessoa tem uma vida perturbada, atribulada, por quê? Tudo mágoa e ressentimento. Tudo mágoa e ressentimento. Então, assim, vamos exercitar, quebra esse ego. Talvez você está me ouvindo aqui, Deus te trouxe aqui para pedir para você, falar para você, filho, quebra esse ego, quebra esse orgulho. Você sabe que errou, vai te acertar com as pessoas. Até porque Deus não ouve oração de pessoa, de marido e mulher brigado. Escuta o que eu vou falar. Deus não recebe oferta na igreja de pessoas que estão com o coração com mágoa, ressentimento, falta de perdão. Você está entendendo? Você é impedido de receber a presença do Espírito Santo de Deus, porque há um bloqueio, porque você está errado, você tem que se acertar. Você está entendendo? Você precisa se corrigir, irmão. Você precisa se corrigir. Então, assim, fica firme no propósito, libere perdão, seja uma pessoa amável, até porque Deus ele não aceita a falta de perdão. Você sabe por que Deus fala assim, eu não vou te perdoar se você não perdoar? Porque quando você não perdoa, você está dizendo que você é autossuficiente, que você não erra, você está entendendo? E que você não é pecador, você não reconhece que você mesmo é um pecador e que você errou, já machucou inúmeras vezes as pessoas, só que hoje não quer. Então, assim, você não está reconhecendo o teu estado, você não está reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, você não está reconhecendo tudo que o Senhor fez, né, no Calvário. Então, reconheça, peça perdão, libere, até porque quando não há perdão, né, há uma ferida aberta ali. E a Bíblia diz, né, confessai seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Tem pessoas que vivem doentes, aí passa no psicólogo, passa no psiquiatra, não dorme direito, toma remédio por conta própria, por quê? Porque está doente. Há uma doença psicossomática, uma doença da alma, tá ferida ali, precisa de cura. Então, quer viver bem? Peça perdão. Quer viver bem? Libere perdão, né? Então, assim, não dói nada. E você não fique com esse negócio no teu coração dizendo assim, pastor, quando eu senti, fica aí sentindo, né? Aí você pode estar perguntando, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem conhece o coração? O coração é enganoso, o sentimento vem da onde? Do coração. Você não tem que agir por sentimento, não. Você tem que agir por mandamento. Se Deus falou, perdoa, você deve perdoar. É assim que você é abençoado, né? Não é pelo teu sentimento, é pelo que a palavra de Deus fala. É obediência à palavra de Deus. Tem crente que está na igreja que não quer perdoar, não. Tem crente que está lá, tá há anos magoado, ressentido. Irmão, libera. Pastor, ele errou comigo. Ora para Deus, fala, Senhor, tá aqui, Senhor, fizeram isso aqui,
a pessoa não reconheceu, tentei acertar, a pessoa não quis. Eu quero que o Senhor cuide disso aí, tá? Mas libera, porque quando você libera, você não carrega aquilo no teu coração, aquilo não te faz mal. E a gente sabe hoje, segundo estudos, né, que a maior parte das pessoas que estão com câncer são pessoas magoadas e ressentidas. Então, se você não quer ter câncer, se você não quer ir para um hospital, se você não quer passar por tudo aquilo ali, perdoa. Se você também não quer ficar doente emocionalmente, perdoa. Se você não quer reviver várias e várias vezes, porque quando a pessoa não libera o perdão, ela revive várias e várias vezes. Aquilo é um tormento. Você está entendendo para a vida dela, e ainda se você não quiser ir para o céu, não perdoa não, irmão. Não perdoa para você ver. Jesus vai voltar, você vai ficar e depois você fica chorando aí. Jesus está dando a oportunidade. Então esse vídeo ele vem com a intenção de te edificar, fazer você ir mais profundo, fazer você conhecer o amor de Deus. Deus é amor. Por isso que a Bíblia fala, perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoe sempre, porque Deus está no controle das coisas. Pode acreditar, irmão. A pessoa que ela é magoada, ressentida, dói. Dói, a gente chora e eu sei disso. Só que pior é para quem faz. Pior é para quem faz, pode ter certeza, porque Deus não é um Deus omisso. Deus é um Deus de correção. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem neste momento, pessoas que estão conectadas comigo, Senhor, pessoas que estão conectadas aqui no Paraná, pessoas que estão em Santa Catarina, pessoas que estão no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, pessoas que estão conectadas com todos os cantos do Brasil e fora, pessoas que estão nos Estados Unidos, na África, na Bolívia, no Equador, no México, Senhor, todos os cristãos, Pai, eu quero te pedir, Senhor, abençoa, Pai, essas pessoas, que eles possam ter noção, Pai, desses cinco coisas que a gente nunca deve ter na nossa casa, para não dar espaço para o diabo trabalhar, para não trazer destruição, sofrimento e dor para o nosso lar, mas que eles possam ser abençoados, que eles possam ser cristãos verdadeiros, que obedecem à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, se você se sente que foi abençoado, gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, irmãos.